Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. A partir dessa aula, nós vamos começar a estudar um pouco da história do pensamento filosófico no Ocidente, né? Nós vamos estudar a origem do filosofar lá na Grécia Antiga. Nós vamos começar a estudar a história dos primeiros filósofos, os chamados filósofos pré-socráticos, né? Para o estudo desse conteúdo, nós vamos utilizar o livro didático, páginas 38 até a página 41. Né? Nós, nas aulas anteriores, nós estudamos o mito, né? O pensamento mítico e as características do filosofar, as características do pensamento filosófico. Agora nós vamos estudar um pouco dessa história da origem da filosofia e vamos estudar principalmente sobre a história dos filósofos, sobre o pensamento de alguns dos filósofos mais importantes da história desse saber, que é a filosofia. Vamos estudar a história dos filósofos pré-socráticos. Esse termo, filósofo pré-socrático, refere-se principalmente aos filósofos que viveram na Grécia Antiga, né? Aliás, refere-se somente, né, aos filósofos que viveram na Grécia Antiga antes, né, do filósofo Sócrates. Daí o termo pré-socrático. Pré significa antes. Socrático quer dizer antes de Sócrates. Sócrates é a referência filosófica para a história da filosofia. Então, a filosofia grega ela é dividida em antes de Sócrates e depois de Sócrates. E não somente a filosofia grega, toda a filosofia ocidental. Tal a importância desse filósofo, né? O filósofo Sócrates era da cidade de Atenas, na Grécia, e ele foi tão importante para mudar a história do pensamento no Ocidente que a história da filosofia é dividida antes dele e depois dele. Daí existiriam os chamados filósofos pré-socráticos e os filósofos socráticos. Né? Nós vamos hoje nessa aula estudar quatro desses filósofos pré-socráticos, e nas aulas posteriores estudaremos os demais, porque são vários os filósofos pré-socráticos e de grande importância para a história da filosofia. Nós vamos começar a nossa aula procurando mais uma vez entender o sentido, os sentidos, os significados da palavra filosofia. Né? Então, a história, né, da palavra filosofia, ela já é contada desde a antiguidade por várias tradições dos próprios filósofos antigos, né, como Aristóteles, como Platão, como Protágoras, né, Epicuro, Cícero, né, Sêneca, Santo Agostinho. Vários filósofos tentaram explicar é, a origem da filosofia, a origem do filosofar, a partir de uma explicação sobre o nascimento, o surgimento da palavra filosofia. Em uma tradição antiga, que está num dos livros de Diógenes Laércio, né, A Vida dos Filósofos Célebres, do filósofo e historiador grego, né, do período helenístico, Diógenes Laércio, Diógenes diz o seguinte, que a palavra filosofia, né, está aí no texto, acompanhe o texto, Diógenes Laércio conta que a origem da palavra filosofia está com Pitágoras. Né? Pitágoras é um importante filósofo pré-socrático, nós estudaremos ele daqui a pouco. Então, segundo Diógenes Laércio, Pitágoras, né, gostava, né, de assistir aos Jogos Olímpicos. Vamos lembrar que os Jogos Olímpicos eles ainda existem, né? O evento Jogos Olímpicos ainda é realizado pela nossa sociedade, né? Pela nossa sociedade ocidental. Inclusive, esse ano, né, está marcado para ter Jogos Olímpicos. 2020 é ano de Jogos Olímpicos. Né? Deveriam ou devem acontecer na cidade de Tóquio, no Japão. Né? Então,
Os Jogos Olímpicos hoje é um evento esportivo, né, para os atletas do mundo inteiro. Mas na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos não era somente um evento esportivo. Os Jogos Olímpicos era um acontecimento religioso, era uma festa religiosa em homenagem a Zeus. Zeus, o rei, né, dos deuses dos homens, o principal deus da Grécia Antiga. Ele governava os céus, os deuses, e governava a terra, os homens. Então, de 4 em 4 anos, os gregos iam até a cidade de Olímpia. Essa cidade fica no Peloponeso, que é uma região lá da Grécia, né? Olímpia, uma cidade construída em homenagem a Zeus. E aí os gregos se reuniam em Olímpia, os homens gregos se reuniam em Olímpia, né? Os jovens, né? De todas as cidades gregas, né? Homens de todas as cidades gregas, de todas as cidades-estados gregas, se reuniam lá em Olímpia para, durante 7 dias, fazerem vários jogos e várias disputas de poesia, teatro, canto, danças, né? Atletismo, luta, várias disputas em homenagem a Zeus, né? O grande deus da Grécia Antiga. Havia outros deuses, claro, porque os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses, mas Zeus era o principal deus e os Jogos Olímpicos eram dedicados a ele. Pois bem, Pitágoras, ele gostava de assistir aos Jogos Olímpicos, era considerado um homem sábio, né, na Grécia Antiga, o Pitágoras. Ele gostava de ir aos Jogos Olímpicos. Então, certa vez, conta Diógenes Laércio no seu livro, que Pitágoras estava na arquibancada assistindo aos Jogos Olímpicos quando um dos seus amigos aproximou-se dele e lhe perguntou: Pitágoras, tu, um sábio, assistindo aos jogos? Ao que Pitágoras teria respondido que 3 tipos de pessoas vêm ou iam aos Jogos Olímpicos, né? Eram os atletas que estavam lá para competir, os comerciantes que iam à cidade de Olímpia e aos estádios para vender, para comerciar, e o filósofo, que era a pessoa que ia aos Jogos Olímpicos não para competir, nem para lucrar com o comércio, mas sim para aprender. O filósofo, nesse caso, não era o sábio, porque o sábio não precisa aprender. O sábio ele já sabe, ele já tem o conhecimento completo. O filósofo é a pessoa que quer aprender. Sábio, na concepção de Pitágoras, eram os deuses. Os deuses eram sábios, porque eles não precisavam aprender. Os deuses já sabiam de tudo. Mas o filósofo não. O filósofo era a pessoa que precisava aprender, que queria aprender, alguém que estava disposto a aprender. O filósofo, se não era um sábio, mas estava disposto a aprender, o filósofo então era o amigo da sabedoria. E a filosofia é a arte, é a prática, é a ciência daqueles que são amigos da sabedoria, que amam a sabedoria, que querem aprender, que reconhecem que não sabem ainda, mas reconhecem que apesar de não saber, eles podem aprender e eles querem aprender. Philo, da palavra grega, né? Philo, que significa amizade, e sofia, sabedoria. A palavra filosofia significa literalmente em grego amor à sabedoria, amizade à sabedoria. E o filósofo é aquele que ama, aquele que é amigo da sabedoria, aquele que quer aprender. Então, quem faz filosofia, quem estuda filosofia, quem pratica filosofia não é o sábio, mas sim aquele que quer aprender, aquele que não sabe ainda, mas busca conhecer, mas busca aprender. Foi essa a definição da palavra filosofia dada pelos antigos e a definição que até hoje nós ainda utilizamos, né? E, de acordo com essa concepção filosófica grega, qualquer um de nós pode ser filósofo. A filosofia, ela nasce na Grécia. Nasce na Grécia por volta do final do século VII, início do século VI.
né? E ela nasce com a dissolução do mito. A gente estudou o mito, né? Nós estudamos o mito nas aulas anteriores. O mito procurava explicar a origem das coisas através dos deuses, da explicação mítica. Os deuses, as forças da natureza, né, divinas, teriam dado origem às coisas. E na mitologia grega, as coisas viriam do nada. Os deuses, o universo, teria sido criado do nada. Só que os primeiros filósofos, eles vão discordar. Eles vão dizer que nada pode vir do nada, que nada provém do nada e que, principalmente, o nada não existe. E se o nada não existe, o nada não pode dar origem às coisas. Então, os primeiros filósofos, né, são esses aqui, chamados filósofos pré-socráticos. Eles vão constituir um pensamento filosófico que nega o mito, que nega a explicação mítica. Eles não negam os deuses. Veja só, que fique bem claro, esses filósofos não negam os deuses. O que eles estão negando é que a explicação que os sacerdotes e que a religião tradicional da Grécia dava para a origem do mundo, do ser humano e do universo, ela não estava correta. Porque a religião afirmava que o mundo tinha vindo do nada, que as coisas tinham surgido do nada. E para os filósofos, eles vão dizer, olha, nada pode vir do nada. O nada não existe, as coisas não podem vir do nada. E se as coisas não vêm do nada, então de onde elas vêm? Como elas surgem? Elas vêm de onde? Então esses filósofos vão perguntar, eles vão querer saber a origem das coisas. Eles vão querer saber de onde vêm as coisas, para onde vão as coisas. Mas eles agora querem provar de onde as coisas vêm. Eles vão buscar um princípio, uma arqué para as coisas. Arqué, a palavra grega, para explicar o cosmos. Cosmos, também palavra grega, para o universo, para o mundo. Arqué, palavra grega para princípio. Então, os principais filósofos pré-socráticos, quer dizer, que viveram e filosofaram antes de Sócrates, foram Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, né? Anaximandro e Anaxímenes são seus discípulos, né? Heráclito de Éfeso, né? Xenófanes de Colofão, Parmênides da cidade de Eleia, e Zenão também da cidade de Eleia, Pitágoras da cidade de Samos e Timeu também um pitagórico, um discípulo de Pitágoras, Leucipo, Anaxágoras, Empédocles e Demócrito. Esses foram os principais filósofos pré-socráticos. Nós estudaremos cada um deles, o pensamento de cada um deles. Nós vamos começar, evidentemente, hoje estudando o pensamento de Tales, Anaximandro, Anaximenes e Pitágoras, né? Depois, nas aulas subsequentes, nós estudaremos o pensamento filosófico dos demais filósofos. Então, esses filósofos pré-socráticos, né, eles viveram cada um em cidades diferentes. Lembremos, né, eu já expliquei a vocês nas aulas anteriores, né, principalmente nas aulas de fevereiro e março, que a Grécia estava dividida em cidades-estado. Não havia o país Grécia, havia a região chamada Grécia, né? A verdade, a palavra correta não é nem Grécia, eles não se intitulavam gregos ainda, eram helenos. Toda essa região aí formava a Hélade, a Hélade. E a Hélade, que nós conhecemos hoje por Grécia, estava dividida em cidades-estados. Cada cidade-estado tinha seu próprio governante, cada cidade-estado tinha suas próprias leis, mas elas estavam unidas entre si pela religião e pela língua que eles falavam, né? A religião era a religião politeísta, eles adoravam vários deuses, cujo principal, como eu expliquei agora há pouco, era Zeus. E a língua era o grego, né? O grego clássico. Então, a filosofia ela vai nascer aqui, ó, na cidade de Mileto. Veja aqui onde estou apontando aqui com o cursor, né? Na cidade de Mileto. Ela nasce aqui nessa região, na região de Mileto. Nessa cidade aqui, nessa cidade-estado, que ficava na região da Jônia. Daí, os filósofos dessa área aqui ficarem conhecidos como filósofos jônicos, né? Essa região hoje
Ela não faz parte mais da Grécia, ela faz parte da Turquia hoje em dia. Mas na antiguidade, há 2.600 anos atrás, ela fazia parte da Grécia. E Mileto era uma cidade muito rica, devido ao comércio que Mileto estabelecia com os povos persas que viviam nessa área aqui, os povos do Mar Egeu, né, as ilhas do Mar Egeu aqui, o continente, aqui onde fica Atenas, Esparta, Corinto, Abdera, as cidades do Mar Negro aqui em cima, o Egito que fica aqui ao sul, né, na África, não estou mostrando aqui, mas o Egito fica aqui próximo ao sul, na África, e a cidade da Magna Grécia, onde hoje ficam a Itália, os fenícios nessa região aqui, havia um comércio muito intenso. Então Mileto era uma cidade muito rica. E será aqui que vai nascer a filosofia com o primeiro filósofo, Tales, né? Tales, que viveu entre 625 a 556 a.C. Tales teve seus discípulos Anaximandro e Anaximenes, também aqui na cidade da cidade de Mileto. Ainda aqui na Jônia, nós teremos também o filósofo Heráclito de Éfeso, um filósofo muito importante da Grécia Antiga, que nós estudaremos posteriormente. E também, ainda aqui na Jônia, nós teremos Pitágoras, aqui na ilha de Samos, também uma cidade muito rica do período. Aqui, na Magna Grécia, nós teremos Empédocles, aqui em Agrigento, né? E Demócrito. Demócrito ele era aqui de Abdera, né? Infelizmente, aqui foi colocado no slide apontando aqui, mas Demócrito era aqui de Abdera, né? Só que houve um problema político aqui em Abdera e Demócrito, ele precisou fugir para Agrigento, onde ele se estabeleceu. E aqui em Eleia, também na Magna Grécia, nós tivemos dois filósofos importantes, Parmênides e Zenão. Todos esses filósofos nós estudaremos posteriormente. Hoje nós ficaremos com Pitágoras, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Então, para pensar a origem das coisas, esses filósofos desenvolveram alguns conceitos, né? O conceito de cosmos, a palavra cosmo, que deu origem à cosmologia. Cosmologia é o estudo da origem e da estrutura e evolução do universo. A cosmologia como ciência ainda existe. A cosmologia é uma parte da física que estuda, por exemplo, a origem do universo inteiro. O Big Bang, as estrelas, a matéria escura, os buracos negros, as galáxias, o infinito. A cosmologia se preocupa com isso, é uma parte da física hoje. Mas, há 2.600 anos atrás, quando a filosofia surgiu, a cosmologia ela era uma parte da filosofia. Cosmologia vem de cosmos, uma palavra grega que significa universo, mundo, né? E desde esse momento, a cosmologia estuda isso. Como surgiu o universo? Os filósofos eles estão preocupados nesse momento em entender a origem do mundo, em explicar a origem das coisas, a origem do universo, a origem de todas as coisas que existem no universo, né? E aí, a natureza, né, nesse momento recebe o nome de physis. A physis, que deu origem à palavra física. A palavra physis grega significa natureza. E os filósofos eles vão buscar os fundamentos, quer dizer, as bases, a estrutura de tudo isso que existe. Será que as coisas que existem elas são eternas? Será que elas são perecíveis? Será que elas desaparecem? Será que tudo que a gente vê no universo é apenas aparência? Será que é imaginação nossa? Ou será que existe mesmo? Será que existem várias coisas no universo? Será que existem vários mundos? Ou será que existe só um mundo, só um universo? Será que o universo muda? Ou será que ele é estável? Ele não muda, ele é eterno. Será que ele é infinito? Será que ele é finito? Então, nesse momento, os filósofos pré-socráticos eles se preocupam com isso, em saber sobre o eterno, o infinito, o mutável, o múltiplo, o transitório, né? Eles querem saber se a verdade existe ou se existe apenas a aparência,
se nós podemos conhecer essa verdade, ou se nós podemos ter apenas opiniões sobre a natureza e sobre o universo inteiro. Então eles querem conhecer o princípio, a arché. A palavra arché em grego significa princípio, começo. Então eles vão perguntar: qual o começo das coisas? Qual o começo do universo? Por que as coisas existem? Né? E se as coisas existem, como elas começaram a existir? Como foi que as coisas começaram a existir? Como é que o mundo que nós conhecemos aqui, ele começou a existir? Como foi que o universo começou a existir? Será que o universo existe mesmo? E se existe, como ele surgiu? Para onde ele está indo? Será que as coisas existem? Será que os seres existem? Ou é apenas a nossa imaginação? Então eles vão buscar esse princípio, arché. E cada um desses filósofos, eles criam um princípio. Eles procuram explicar, né, a origem da physis, do universo, da natureza, por um princípio, né? Ou seja, por alguma coisa que deu origem a tudo, de onde as coisas provinham. Então, Tales de Mileto, ele se perguntava: de onde veio todas as coisas? E aí ele observou o universo, ele observou a natureza e percebeu que em todas as coisas que existem na natureza, existe água. A água está presente em todas as coisas. Então, para Tales, o princípio arché da physis, da natureza, seria a água, porque a água estaria em todas as coisas. Já o seu discípulo Anaximenes, ao perguntar: de onde vêm todas as coisas? Anaximenes vai dizer que todas as coisas vêm do ar. Anaximenes verifica que o ar está presente em todas as coisas, está presente no corpo dos seres vivos e também presente no corpo dos seres inorgânicos, né, minerais. Ele diz que o princípio é o ar, que o ar é o princípio de onde vêm todas as coisas, né, de onde todas as coisas surgiram. Outro discípulo de Tales, desculpe, né, que é Anaximandro de Mileto, vai dizer que não, que o princípio das coisas não é a água, não é o ar. O princípio das coisas é o apeiron, né, o indeterminado, o infinito, o apeiron. A palavra apeiron ou apeiron em grego significa tudo é infinito e indeterminado. Então, para Anaximandro, discípulo de Tales, as coisas vêm do infinito, o universo vem do infinito, a physis, a natureza vem do infinito. O infinito é o arché, o princípio, né, de todas as coisas. Já o filósofo Pitágoras de Samos vai dizer que não. Todos os filósofos de Mileto estavam enganados. Pitágoras vai dizer que o princípio de tudo é o número, né? É o número. Então, é o número que forma todas as coisas. Impressionado de como a natureza ela possui uma ordem, uma organização exata. Pitágoras vai dizer que as coisas vêm do número, né? Do número, que a verdade são os números, que o princípio são os números. Então, aqui está, né, Tales de Mileto, né? Tales, o primeiro filósofo, lembrem-se, Tales foi o primeiro filósofo que rompeu com o mito, né? Ele rompe com o mito e tenta responder a questão: de onde vêm todas as coisas? E ao se perguntar de onde vêm todas as coisas, ao romper com o mito e ao se perguntar de onde vêm todas as coisas, Tales vai dizer o seguinte: todas as coisas vêm da água. É a água que dá origem a tudo. A água está em tudo, né? A água está nos seres vivos, a água está nos minerais, a água está na atmosfera, a água está em todo o planeta e a água estaria em todos os mundos que existiam. Então, a água é a origem de tudo. Para Tales, as coisas vêm da água, o ser vem da água, tudo que existe vem da água e também retornará para a água. Agora que fique bem claro, não é a água que nós conhecemos aqui, né? Hoje, né, a água, matéria líquida que nós conhecemos hoje, que Tales está falando, né? É a água como princípio. Agora vamos pensar um pouco com Tales. Vejamos,
Para os seres vivos existirem, é preciso água. Nenhum ser vivo vive sem a água. Nós sabemos que a água está em um corpo inorgânico, como por exemplo uma rocha. Existe água dentro de uma rocha, ou nos grãos, né, de areia. Né? A água está presente mesmo em pequenas quantidades. Então, em qualquer lugar que nós pensarmos em nosso planeta, haverá água. Seja água em estado líquido, seja água em estado gasoso, ou, como nos polos, água em estado sólido, né? A água está de alguma forma presente em tudo, de alguma forma, né? Seja em grandes quantidades, seja em pequenas quantidades. E a ciência atual afirma que a vida começou na água. Se nós pensarmos dessa forma, vamos compreender que Tales não estava de todo errado. Ele pode não ter, né, acertado ao dizer que todo o universo, né, veio da água e a água retorna. Mas ele acertou ao dizer que algumas coisas vieram da água, né? Principalmente os seres vivos. Né? Nós sabemos que a vida começou na água. Né? E a genialidade de Tales, a grande genialidade de Tales não está em que ele encontrou uma resposta definitiva para tudo. A genialidade dele está em que Tales conseguiu, né, romper com o mito, ou seja, ele rompeu com a religião que afirmava que as coisas tinham começado do nada, e ao romper com isso, Tales criou um princípio. Ele disse, olha, do nada, né, não vem coisa alguma, porque o nada não existe. Então ele rompeu com isso e criou um princípio único. A água é um princípio material, que a gente sabe que existe. Tales, ele vai dizer que a água, ela é eterna. A água é uma coisa eterna, ela sempre existiu, sempre esteve aí. Ela sempre esteve aí. E como ela sempre esteve aí, Tales vai colocar claramente o seguinte: a água é o princípio que forma o universo inteiro, né? E ao colocar a água como princípio que forma o universo inteiro, Tales ele rompe com o mito, ele rompe com a ideia da mitologia, de que os deuses teriam criado todas as coisas a partir do nada e criam um princípio racional. E é isso que diferencia a filosofia da religião. O princípio racional que dá origem a todas as coisas. Não um princípio mítico, um princípio religioso, inventado pelos sacerdotes. Então, os sucessores de Tales vão discordar dele. Ele disse que as coisas vieram da água, mas os seus discípulos, né? E isso é bom na filosofia, porque o filósofo, ele não se conforma com a resposta já dada, ele vai atrás de outras respostas. É por isso que a filosofia ela é um conhecimento em desenvolvimento permanente, porque nenhum filósofo vai dizer que a resposta definitiva está encontrada. O objetivo da filosofia é o seguinte: encontrar uma resposta, mas não a resposta definitiva, porque a filosofia é a busca permanente pela verdade, não é uma verdade já pronta, né? Preparada e acabada. Então, o sucessor de Tales, seu discípulo, Anaximandro de Mileto, ele vai discordar do mestre, do seu mestre Tales. E isso é bom, ele não está traindo o seu mestre, ele está fazendo com que o conhecimento filosófico ele aumente, ele cresça. Anaximandro vai dizer o seguinte: olha, o princípio de tudo não é a água. O princípio de tudo, a arqué da physis, da natureza, é o apeiron, é o indeterminado, é o infinito. Para Anaximandro de Mileto, as coisas vêm do infinito, do apeiron, e elas estão indo para o infinito. O ser começa no infinito. O infinito é que dá origem a todas as coisas. O infinito está aqui onde nós estamos. Aqui é o infinito. E o infinito é algo desconhecido, porque a gente não consegue abarcá-lo todo. Então, Anaximandro de Mileto não deixa de também ter sua certeza. Imaginemos onde está o infinito. O infinito está em tudo. Ele pode estar aqui dentro da gente e pode estar em qualquer lugar do universo. O infinito é tudo que existe. E a física contemporânea, ela trabalha com a ideia de infinito. Para a física atual, o universo inteiro é infinito, né? Então,
Anaximandro também não deixa de ter lá a sua razão, de ter a sua certeza, porque a física já comprova, o infinito existe. O infinito é algo que, né, compõe todo o universo. Então, para Anaximandro, né, de Mileto, o infinito é a origem de todas as coisas, é o infinito que compõe todo o universo. E o sucessor de Tales e Anaximandro é Anaxímenes, também da cidade de Mileto. Anaxímenes discorda de Tales, do seu mestre, e discorda do seu amigo Anaximandro. Anaxímenes vai dizer que o princípio que forma todas as coisas é o ar, não é a água, como pensava Tales, não é o infinito, o apeiron, ou apeiron, como determinava Anaximandro. Para Anaximenes é o ar. Anaximenes vai perceber o seguinte, que o ar está em tudo. O ar está na atmosfera, o ar está no mar, o ar está na terra, o ar está nos seres orgânicos, seres vivos, e nos seres inorgânicos. Entendido? Olha, é o ar que forma todas as coisas. É o ar que deu origem e dá origem a todas as coisas. É o ar que sustenta todas as coisas. O que também não deixa de estar correto, porque a vida não existe sem o ar. Sem o ar, né? O ar, ele é aquilo que sustenta a vida, que mantém a vida. Então, Anaximenes de Mileto não deixa também de ter a sua razão. Observe que nenhum dos filósofos eles estão errados. Eles encontraram uma resposta, né? Uma resposta. Não é a resposta definitiva, mas é sempre uma resposta para a natureza. E essa é a grandeza da filosofia. Ela encontra uma resposta, ela faz uma pergunta e dá uma resposta. A resposta ela não deixa de ser válida. Ela não é válida para tudo, mas ela possui alguma validade. A água de Tales tem validade na física. O indeterminado, o infinito de Anaximandro tem validade na física. E o ar de Anaxímenes também tem validade na física, na biologia, na química e na nossa vida. Então, é isso que a filosofia faz. Ela busca uma explicação para as coisas. Ela está sempre buscando uma explicação para as coisas. E o filósofo seguinte, que não era de Mileto, mas aprendeu também com os milésios, né? Com os filósofos de Mileto, é Pitágoras de Samos. Pitágoras, que viveu na cidade de Samos, uma ilha rica do mar Egeu, ele dizia o seguinte, olha, o princípio não é a água, o princípio não é o indeterminado, o apeiron, o princípio não é o ar. O princípio das coisas são os números. Agora veja bem, Pitágoras não está dizendo que o princípio seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as qualidades exatas dos números é que são os princípios das coisas. É que formam o princípio das coisas. É que formam arqué. As coisas teriam surgido a partir dessa exatidão. Agora pensemos com Pitágoras. Na natureza, as coisas possuem exatidão. Todas as flores possuem a mesma quantidade de pétalas. Então, se eu pegar as flores de um arbusto de crisântemos, de margaridas, por exemplo, ou de um hibisco, ou de um girassol. Vamos pegar um girassol que é mais conhecido. Se eu pegar 10 flores de girassol e contar as pétalas dessas 10 flores de girassol, todas as flores terão a mesma quantidade de pétalas. Se eu contar as sementes desse girassol, todas as flores possuirão a mesma quantidade de sementes. Se eu pegar uma goiaba que tem várias sementes e contar as sementes de todas as goiabas de uma mesma árvore, todas as goiabas terão a mesma quantidade de sementes. Se fosse possível contar os grãos de areia do deserto, eu encontraria sempre a mesma ordem. Então, por exemplo, se eu pegar uma colher de areia da praia, né, de uma praia em Fortaleza, e pegar uma colher de areia de uma praia lá no Rio de Janeiro e fosse possível contar, né, os grãos de areia dessas duas colheres que recolhidas em praia diferente, eles teriam a mesma quantidade. Isso é incrível. E Pitágoras descobriu isso. Ele descobriu que há constância e ordem na natureza.
e que essa constância e essa ordem ela é exata. Então ele concluiu que todas as coisas são números, que todas as coisas são formadas a partir de números, de uma exatidão, que nada está desorganizado na natureza, que elas possuem exatidão. Daí ele concluiu que as coisas são números, que todas as coisas provêm dos números e os números retornam, que são qualidades, quantidades, né? Pitágoras foi o primeiro filósofo a se envolver com a política, diretamente com a política. E aí, a partir de então, a política vai fazer parte, é uma paixão filosófica, né? A política, o cuidado da cidade. Ele se envolveu tanto com a política que ele precisou fugir da sua cidade, a cidade de Samos, para a cidade de Crotona, na Magna Grécia. E lá ele fundou uma escola, a escola pitagórica, que ficou muito famosa na antiguidade. Pitágoras também era matemático, ele criou um teorema matemático que até hoje é estudado, né, pela matemática. Né? Também, eu esqueci de mencionar, mas Tales também criou um teorema matemático. O teorema de Tales, que também ainda hoje é estudado na matemática. E Tales foi o primeiro filósofo, o primeiro cientista a prever um eclipse. Tales preveu que no ano de 559 ia acontecer um eclipse total do Sol. E de fato aconteceu. No mês de maio de 569 a.C., Tales preveu que ia acontecer um eclipse. E de fato o eclipse aconteceu naquela data, derrubando assim o mito de que os eclipses eram fenômenos provocados pelos deuses. Então, essa é a grande característica da filosofia: dissolver o mito e criar um conhecimento racional, criar um conhecimento profundamente, grandemente racional, que prevalece até hoje. Né? Até hoje a filosofia essa busca do conhecimento, essa busca da racionalidade, né? Essa busca constante pela verdade e pelo conhecimento, esse amor pela sabedoria, né? Como eu coloquei no início. Então, vamos para a nossa atividade de filosofia. Na atividade de filosofia, vocês vão ler a história dos 4 filósofos, né, que foram apresentados na aula. Quais foram os 4 filósofos apresentados na aula? Tales, Anaximandro, Anaximenes e Pitágoras. Eu disponibilizei um texto na plataforma, vocês vão encontrar um texto, e nesse texto era um pouco da história desses 4 filósofos, da história de Tales, da história de Pitágoras, da história de Anaximandro, da história de Anaximenes. E aí vocês vão ler esse texto, vão depois transformar a história desses filósofos em uma história em quadrinho. Imaginem um encontro entre eles 4. Um encontro, eles conversando sobre as ideias que cada um tiveram sobre a origem do universo. Não é uma briga, eles não vão brigar, porque os filósofos eles não brigam, eles dialogam, né? Eles não brigam, é até irônico, né? Mas eles dialogam. É o diálogo, a dialética, né? A dialética, esse diálogo para conhecer. Então você vai imaginar um encontro entre eles, faça uma história em quadrinhos no seu caderno ou numa folha, tanto faz. A história em quadrinhos tem que ter desenhos e balões, né? Ah, mas eu não sei desenhar, César. Não tem problema, desenhe bonecos de palito, também serve. Faça desenhos e balões, fotografe a sua história e envie para mim, né? Aí está o texto que eu vou disponibilizar. Aqui não dá para vocês visualizarem muito bem, mas ele vai estar disponível em PDF na plataforma. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano A, C e D, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estarei à disposição para atender cada um dos meus queridos pupilos. Bom dia, boa tarde, o tio está com vocês.